Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SBT e também na rede social, o Facebook. Na linha aberta hoje contaremos com a presença de Luís Firmino, que irá falar sobre a problemática dos seguros, testamentos e outros afins. O jornal norte-americano Político noticiou, citando documentos não divulgados, que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos prepara-se para anular a decisão histórica de 1973 que reconheceu o direito ao aborto. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América prepara-se para anular o direito constitucional ao aborto no país. De acordo com um rascunho escrito pelo juiz Samuel Alito e divulgado pelo portal Político, os juízes do Supremo acordaram por maioria anular a decisão do caso Roe versus Wade nos anos 70 do século XX. Para os ativistas anti-aborto, este é o princípio do fim. Esta norte-americana sublinha, no entanto, que vão continuar a manifestar-se, pois, segundo diz, o Supremo Tribunal é influenciado pela opinião pública. Por isso é necessária a mobilização em massa das pessoas para dizer que a anulação de Roe versus Wade é boa. No outro lado da barricada, a organização Planned Parenthood já se manifestou no Twitter, frisando que este é apenas um rascunho escandaloso e sem precedentes, mas não é definitivo, concluindo que o aborto continua a ser legal nos Estados Unidos. O rascunho foi distribuído em fevereiro, segundo o Político. No entanto, o parecer final do Supremo Tribunal só deverá ser conhecido em junho. Caso se confirme a decisão de anular Roe versus Wade, levaria à proibição do aborto em cerca de metade dos Estados norte-americanos. As reações a esta crise foram imediatas. Se a conclusão for aceita pelo Supremo Tribunal, os Estados Unidos voltarão à situação que existia antes de 1973, quando cada Estado era livre de proibir ou autorizar a realização de aborto. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos está a preparar-se para anular a decisão histórica de 1973, que reconheceu o direito ao aborto. O projeto de decisão divulgado, escrito pelo juiz conservador Samuel Alito e datado de 10 de fevereiro, ainda está a ser negociado até à sua publicação, prevista para antes de 30 de junho. Segundo o documento obtido, Roe versus Wade, o processo que há quase meio século sustentava que a Constituição dos Estados Unidos protegia o direito da mulher a fazer um aborto, era totalmente sem mérito desde o início. Se os restantes juízes aceitarem a indicação, os Estados Unidos voltarão à situação que existia antes desse processo, quando cada Estado era livre de proibir ou não a realização de abortos. As reações rapidamente se fizeram ouvir. Os democratas condenaram a decisão divulgada. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, emitiram um comunicado conjunto onde referem que derrubar o Roe versus Wade seria uma abominação, uma das piores e mais danosas decisões da história moderna. O Supremo Tribunal foi profundamente revisto pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, que em 5 anos nomeou 3 juízes conservadores, solidificando a maioria conservadora da instância. Desde o ano passado, que o novo tribunal tem enviado vários sinais a favor dos oponentes do aborto. Para além da problemática do aborto, também as armas estão no centro das atenções na Flórida. O governador Ron DeSantis prometeu hoje uma lei que autoriza a aquisição de armas de fogo sem licença ou treino. Os democratas já contestaram, afirmando que a Flórida tem sido fértil em tiroteios em massa. O governador Ron DeSantis disse que vai aprovar uma lei que permitirá aos moradores da Flórida adquirirem armas de fogo sem necessidade de obter licença ou fazer qualquer treino. A declaração foi feita durante uma conferência de imprensa em Williston, na Flórida. Na ocasião, DeSantis garantiu que, antes de concluir o seu mandato no final do ano, esta medida estará em vigor em todo o Estado. O projeto chama-se de Constitutional Carry, porte constitucional, já existe no Texas, Iowa, Tennessee, Montana, Utah, Wyoming e em vários outros estados comandados por conservadores. Os defensores desta lei argumentam que a mesma fortalece a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito à população de legítima defesa.
De acordo com a lei atual, os residentes da Flórida precisam de adquirir uma licença para usar uma arma de fogo e passar por um teste que comprova a capacidade de a manusear. A comissária da Agricultura, Nikki Fried, pré-candidata do Partido Democrata para derrotar DeSantis nas eleições estaduais deste ano, criticou a proposta e disse ser absurdo num Estado que sofreu alguns dos piores tiroteios em massa na história do país, referindo-se aos tiroteios de Boat Pulse, em Orlando, onde 49 pessoas foram mortas em 2016, e da escola Stoneham Douglas High School em Parkland, quando 17 pessoas morreram em 2018. De acordo com o Instituto da Ação Legislativa da NRA, National Rifle Association, 25 estados aprovaram leis constitucionais de uso e porte de armas sem licença nos últimos anos. A partir de amanhã, dia 4 de maio, já não é permitido o uso de sacos plásticos em supermercados no estado de New Jersey. Amadeu Maia tem mais pormenores. Estamos aqui no Seabras Foods do Plaza para mostrar que está tudo pronto para agora, quarta-feira, dia 4, não mais ser distribuídos as sacolas plásticas. É lei. Se você tem uma dúvida sobre essa lei, entra lá em bagupnj.com e se informe. Vamos saber como é que estão os preparativos aqui no Seabras Foods? Vem comigo. Então, a partir de amanhã, isso vai ser as novas sacolas disponíveis aqui no Seabras e são muito resistentes, vocês podem usar várias vezes e tem um preço acessível. Então, é a nova sacola que vai ser muito bom para o meio ambiente também. E temos aqui o outro modelo também, que é um modelo também... Fica aqui, Sandra, fica aqui. Que é um modelo mais simples, mas é um modelo que não faz nenhum mal ao meio ambiente. E é grandona também, cabe coisa pra caramba, hein? E sim, essa sacola podemos usar para pôr pães, coisas mais leves, e essa aqui usamos para pôr coisas mais pesadas. E todos são disponíveis aqui no Seabras Food. Você já estava sabendo dessa lei? Não, ainda não. E não vai ser mais distribuído, então vai ser vendido aquelas outras que são sacos biodegradáveis. Como é que vai ser? Você já vai começar a pensar nisso também? Vou começar a comprar esses sacos desagradáveis aí. Quando eu cheguei em 74 nesse país, 5 de julho, um dia depois da minha independência americana, aquela bolsa de papel, né? Era sacola de papel. Quando foi em 83 para 84, começaram a introduzir dessa bolsa. E o pessoal não gostou nada, porque já estava acostumado com a bolsa de papel. Então agora vão eliminar isso aqui e começar a partir usar as pequenininhas lá. Estamos aqui com o Rubens, que é um dos managers, um dos gerentes aqui do Seabras Foods, aqui do Plaza, e ele vai nos falar como é que está a preparação e os preparativos, porque a partir de amanhã não tem mais sacolas como essas para serem distribuídas. E aí, Rubens, o Seabras Foods está preparado? Nós já estamos preparados, sim, para dar a conclusão final a estes sacos, mas nós já temos sacos biodegradables para el costo, digamos, para el cliente, darle lo que precisa, una buena atención, un buen saco. Estamos prontos, estamos listos, estamos preparados para la nueva evolución que tenemos. Gracias a Dios vamos a cuidar un poquito más el medio ambiente ahora y Seabras Foods já está preparado para... O supermercado fecha que horas? 10 p.m. 10 da noite, às 10 da noite. Às 10 da noite, então hoje já vai começar a retirada. E amanhã de manhã não temos mais... Amanhã nós já não temos esta sacola mais aqui. Então, a partir de hoje, essas sacolas ou sacos plásticos, ou bags, como chamamos aqui nos Estados Unidos, não serão mais permitidos aqui no estado de New Jersey. O que é que nós vamos fazer? Vamos botar para reciclagem, vai entrar aqui para reciclagem, e a partir de hoje, são essas sacolas, essas bags e esses sacos que vão fazer parte das nossas vidas e da vida das pessoas que moram no estado de New Jersey. Viva o meio ambiente! E esta é uma medida a nível estatal que é bem-vinda porque o meio ambiente bem precisa. Se pensa ir a Portugal, isto são boas notícias. A TAP iniciou hoje uma campanha de descontos para todas as suas viagens com data limite até o dia 16 de maio. A TAP anunciou hoje o lançamento de uma promoção que engloba toda a rede de destinos da companhia aérea em bilhetes comprados até ao próximo dia 16 de maio.
A TAP lançou uma grande promoção de preços baixos para toda a sua rede de destinos, com voos de ida e volta desde 59 euros para a Europa, 129 euros para a África e 299 euros para as Américas. Pode ler-se em comunicado da empresa. A companhia aérea relembra que este verão disponibilizará mais de 1.230 voos por semana na sua rede de destinos, que inclui 7 aeroportos de Portugal, 10 na América do Norte, 12 na América Central e do Sul, 20 em África e no Médio Oriente e 44 na Europa, para além de Portugal. Peritos da Organização Mundial de Saúde vão passar a semana em Portugal. A organização quer avaliar e reforçar a resposta à emergência de saúde pública nos Estados-membros das Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde quer avaliar a resposta a emergências de saúde pública nos Estados-membros das Nações Unidas e Portugal é o primeiro país da Europa a ser visitado no âmbito deste projeto. Esta semana, a Direção-Geral da Saúde recebe uma equipa da OMS que considera que as autoridades portuguesas fizeram um grande trabalho na luta contra a Covid-19 e podem ser um exemplo de boas práticas. À margem de um encontro no Infarmed que marcou o início da visita dos peritos, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde revelou que o país vai partilhar experiências a diferentes níveis. Grandes evoluções, como a transição digital, como o sistema de vacinação, como a saúde pública, a forma como a saúde pública atuou a todos os níveis, foi de facto uma experiência muito enorme e que queremos partilhar com outros países. A OMS não tem dúvidas, é preciso continuar em alerta. O que estamos a ver neste momento é uma tendência de estabilização ou decréscimo e muitos países a levantarem as restrições que estavam em vigor. Mas penso que precisamos de continuar a estar vigilantes e de manter o alto nível de alerta para sermos capazes de identificar novas variantes que possam aparecer e também para manter os níveis de imunização. No âmbito da visita da OMS a Portugal vão ser desenvolvidos grupos de trabalho com várias instituições e visitas às regiões Norte, Lisboa e Val do Tejo e Algarve. O Partido Socialista propõe a despenalização da morte medicamente assistida em situações de lesão definitiva de gravidade extrema e doença grave e incurável, deixando cair no projeto de lei o conceito de doença fatal. Na iniciativa legislativa apresentada hoje pela bancada parlamentar do PS, estabelece que a morte medicamente assistida ocorre em conformidade com a vontade e a decisão da própria pessoa, que se encontra numa das situações seguintes: lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. A segunda versão do decreto para despenalizar a eutanásia foi aprovada a 5 de novembro do ano passado e manteve quase igual a redação das condições para a prática legal da morte medicamente assistida. Contudo, no número seguinte deste artigo, passaram a estar especificados, um por um, os critérios exigidos para a morte medicamente assistida. E nessa lista aparecia doença grave ou incurável, expressão que não constava no anterior decreto, em vez de doença incurável e fatal. O Presidente da República vetou este decreto a 26 de novembro, realçando que o novo texto utilizava expressões diferentes na definição do tipo de doenças exigidas para a eutanásia e o suicídio medicamente assistido e defendeu que o legislador tem de optar entre a doença só grave, a doença grave e incurável e a doença incurável e fatal. No caso de a Assembleia da República querer mesmo optar por renunciar à exigência de a doença ser fatal e, portanto, ampliar a permissão da morte medicamente assistida, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, suscita-se uma questão mais substancial. Na mensagem, que sustenta o segundo veto ao decreto de 29 de novembro, o Presidente da República deixou uma advertência para o caso desta lei deixar cair o termo fatal, como agora acontece no diploma do PS. O Presidente questiona se esta visão mais radical ou drástica corresponde ao sentimento dominante na sociedade portuguesa. Ainda em Portugal, a Guarda Nacional Republicana deteve 1.172 pessoas por violência doméstica em 2021 e identificou 13.599 agressores que foram constituídos arguidos, avançou hoje o Comando-Geral da Corporação, Rui Clero.
A cerimónia militar comemorativa dos 111 anos do aniversário da Guarda Nacional Republicana, que decorreu em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o comandante-geral desta Força de Segurança fez um balanço da atividade operacional da corporação no ano passado. Em 2021 foram detidas 23.557 pessoas, das quais 1.172 detenções pela prática do crime de violência doméstica e identificação de 13.599 agressores constituídos arguidos por esta prática, afirmou Rui Clero. No discurso, o comandante-geral da GNR sustentou que a violência doméstica constitui uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos e é um dos fenómenos criminais que mais preocupam a Guarda. Rui Clero disse também que em 2021 a GNR escutou as vozes do silêncio quando, no âmbito do Census Sénior, sinalizou 44.484 idosos. Segundo o mesmo responsável, a GNR, em matéria de segurança rodoviária, fiscalizou mais de 1.700 milhões de condutores e elaborou cerca de 523.000 autos de contraordenação, dos quais 17.049 foram crimes. A cerimónia dos 111 anos da GNR foi presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, e o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e da Defesa, Helena Carreiras. Vamos agora ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Os primeiros 25 ucranianos que saíram da fábrica de Azovstal, em Mariupol, já chegaram a Zaporísia. O segundo grupo, com uma centena de ucranianos, ainda está a caminho. Depois de 2 dias de estrada, os 25 ucranianos que saíram da fábrica de Azovstal já chegaram a Zaporísia. Famílias inteiras com quase nenhuma bagagem, filhos ao colo e animais de estimação que não ficaram para trás. Alguns chegam com ferimentos de quem passou 2 meses a fugir de uma guerra, com uma refeição por dia, num abrigo, sem luz. Houve quem tivesse apanhado boleia com a carrinha que retirou as pessoas da fábrica. Foi o caso desta ucraniana de 75 anos. Saiu de Mariupol, conta que as lojas e mercados estavam irreconhecíveis, as farmácias não tinham medicamentos e não havia comida nos supermercados. O número de pessoas que chegou a Zaporísia ainda está aquém do que a Ucrânia esperava. O grupo de uma centena de ucranianos que foi retirado da fábrica esta segunda-feira pelas Nações Unidas ainda está a caminho. Em toda a cidade de Mariupol há centenas de pessoas a lutar por sobreviver enquanto a Rússia controla a cidade, escondidas em abrigos, mas não só. Apesar de não haver condições e de os destroços ocuparem toda a vista da cidade, houve quem quisesse regressar à própria casa. Valentina Dmitrieva diz que não planeia ir embora. Conta que estar em casa, mesmo destruída, é estar em casa. Mas para outros não há escolha. Nádia conseguiu fugir de carro. Conta que a própria casa já nem existe, ficou destruída, tal como a cidade. É o cerco russo a Mariupol que obrigou milhares de pessoas a fugir da cidade onde tinham antigamente uma vida normal. Este conflito, portanto, dura há 69 dias precisamente. Acabámos de receber a informação que chegou outro grupo de refugiados de Mariupol, está agora a salvo, 156 pessoas, entre elas um bebê de 6 meses. Mas a contestação à Rússia vem agora já dos próprios russos. O jornalista russo e Prémio Nobel da Paz de 2021, Dmitry Muratov, afirmou hoje que se a Rússia usar a arma nuclear, acaba com a humanidade, mas não acabará com a guerra. Uma frase bastante forte no dia em que o Papa Francisco também se referiu à Rússia uma vez mais, dizendo que quer visitar o país, quer falar com Putin sobre este conflito.
Todas as atenções centram-se agora na parte oeste do país. Um prédio residencial em Odessa foi atingido por um míssil russo. O aeroporto também foi atacado. O leste da Ucrânia continua a ser o principal alvo da Rússia. Um prédio residencial em Odessa foi atingido por um míssil russo esta segunda-feira. De acordo com as autoridades ucranianas, um jovem de 15 anos e uma criança perderam a vida no ataque. Haverá mais vítimas mortais nos destroços ainda não confirmadas. O aeroporto também foi atingido. Moscovo diz ter lançado mísseis de alta precisão para destruir um armazém de armas do exército ucraniano que terão sido oferecidas pelos Estados Unidos e pela Europa. O leste da Ucrânia continua a ser o principal alvo da Rússia. Foi divulgado um vídeo de uma escola centenária em Lugansk, em chamas, depois de bombardeada pelas tropas de Putin. Para os Estados Unidos, a Rússia tem um objetivo primordial. De acordo com os relatórios mais recentes, acreditamos que a Rússia tentará anexar a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, entre aspas, à Rússia. Os relatórios afirmam que a Rússia planeia referendos sobre a adesão russa em meados de maio. Na capital ucraniana, os moradores começam a reconstruir as zonas afetadas pelos ataques. Equipas municipais de emergência e voluntários passam horas a tentar restaurar os serviços básicos, como eletricidade, água e gás. Também em Kiev, a Dinamarca decidiu reabrir a embaixada. A Suécia deverá seguir o mesmo caminho esta semana, numa tentativa de regresso à normalidade. E as notícias sobre este conflito continuam. Acabamos de receber a informação que um míssil atingiu a capital Kiev há momentos. Há pelo menos a registrar um morto. No dia também em que Putin deu um ultimato e disse que o Ocidente tem que deixar de fornecer armas à Ucrânia. Entretanto, o conselheiro do presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, referiu que há cada vez menos diferenças entre o Kremlin e o ISIS. Portanto, este conflito continua 69 dias depois do seu início no dia 24 de fevereiro, um conflito que Vladimir Putin pensava ser favas contadas. Uma semana. 69 dias depois, os ucranianos continuam a defender a sua pátria e a preocupação mundial é cada vez mais evidente. Vamos agora para o Novo México, que está a ser assolado por violentos incêndios que têm obrigado à evacuação de milhares de pessoas. As chamas já queimaram 560 km² e obrigaram a evacuação de habitações e de um hospital psiquiátrico. Os incêndios florestais no Novo México, nos Estados Unidos da América, estão a piorar e a deixar a paisagem negra e queimada pelas chamas. Na pequena vila de Las Vegas, diferente da cidade de Las Vegas, conhecida pelo jogo no Nevada, as cerca de 13 mil pessoas foram obrigadas a fazer as malas e a abandonar as suas casas para fugir aos fogos que as ameaçam. Segundo a NBC News, o incêndio que lavra desde abril já queimou mais de 560 km². Ontem, segunda-feira, as autoridades evacuaram um hospital psiquiátrico em Las Vegas à medida que as chamas se aproximavam. Os fogos florestais têm se tornado cada vez mais destrutivos nos Estados Unidos e em todo o mundo devido ao impacto das alterações climáticas. Em 2020, o aumento e intensificação de desastres naturais trouxe fogos florestais de enormes dimensões na Califórnia e também no outro lado do mundo, na Austrália, onde as chamas afetaram gravemente a complexa fauna e flora do país. Quanto à Califórnia, nos últimos 5 anos, foram registados os maiores 8 fogos desde que há registro. No Novo México, a umidade prevista para hoje, terça-feira, foi vista pelas autoridades com pouca esperança, já que as chamas deverão continuar a aumentar e a levar aos piores incêndios florestais da história daquele estado norte-americano. Os fortes ventos que se fizeram sentir no domingo obrigaram as autoridades a pedir às pessoas que fugissem e que fossem resgatados aos hospitais. É um evento de longa duração e as autoridades não esperam controlar este incêndio tão cedo, segundo os bombeiros. Além do hospital psiquiátrico, mais de 200 estudantes de um colégio na região foram resgatados, além dos reclusos na prisão estatal.
Lembramos que na linha aberta hoje teremos Luís Firmino com questões relacionadas com seguros. Iremos também falar em testamentos e os seus afins, portanto, todas as perguntas devem ser direcionadas a esse ramo. Lembramos também que amanhã, quarta-feira, irá decorrer aqui nos nossos estúdios o segundo debate das eleições municipais entre os candidatos à variação do bairro Leste, que vai decorrer no próximo dia 10, terça-feira. Em estúdio teremos Luís Weber, Anthony Campos, Michael Silva e Jonathan Seabra, desta vez com uma inovação, já que foi dada a oportunidade aos candidatos que podem falar português ou que sabem falar português que falem. Aqueles que não podem ter uma comunicação correta em inglês, será providenciada uma tradução por um tradutor externo. Portanto, fique aí com atenção e siga um debate que terá questões relacionadas com segurança pública, também com saúde pública aqui no Ironbound, abatimento de impostos prediais. O Dia de Portugal estará também em destaque, entre outros temas. Hoje celebra-se o Dia da Liberdade de Imprensa e celebra-se também aqui nos Estados Unidos o Dia do Professor. Por isso mesmo, se conhece um professor, e hoje tenho a sorte de ter um aqui em estúdio, muitos parabéns, mas é o Dia da Liberdade de Imprensa e segundo o índice da ONG Repórteres Sem Fronteiras, há 17 países no mundo onde a situação da liberdade de imprensa é muito grave, entre eles a Rússia. 3 de maio, Dia da Liberdade de Imprensa, e há muito para refletir. A Repórteres Sem Fronteiras diz que a guerra na Ucrânia exacerbou o caos da informação. 12 dos 180 países analisados pela ONG estão na zona vermelha numa situação muito grave para a liberdade de imprensa, entre eles a Rússia e a Bielorrússia. Pauline Admevel, chefe de redação da Repórteres Sem Fronteiras, fala do quase desaparecimento do jornalismo na Rússia. What is striking right now is the O que é impressionante neste momento é a propaganda que se fazia antes do início da guerra na Rússia e que tem continuado desde então, e cujo efeito neste momento é o completo desaparecimento da liberdade de imprensa, do próprio jornalismo no país, com centenas de jornalistas a tentarem fugir da Rússia ou a não conseguirem trabalhar porque, como sabem, a lei votada no início de março deste ano impede os jornalistas de utilizarem o termo invasão ou guerra. O Índice da Liberdade de Imprensa Mundial mostra grandes diferenças na Europa. No topo da lista estão os países nórdicos. Portugal surge em 7º lugar e a Grécia em 108º lugar, o mais baixo do ranking europeu. As tensões sociais e políticas ampliadas pelas redes sociais e pelos novos meios de comunicação de opinião estão a crescer. Há também cada vez mais jornalistas a ser assassinados. Em 2021 foram 45. O restaurante Solmar, em Newark, anunciou hoje o seu programa para o Dia de Portugal. Para além da conceituada gastronomia, será abrilhantado pela dupla Licínio e a Filomena, Alexis, a banda Red e pela primeira vez acompanhado da sua banda privativa com bailarinos e tudo, o grande Zé Amaro. O Luís Pires esteve esta tarde no Solmar. Meus amigos, estamos na famosa rua da Ferry Street aqui em Newark, que é um ícone da comunidade portuguesa aqui do bairro Leste, onde vai ter lugar este ano 3 grandes espetáculos relacionados com o Dia de Portugal aqui no Parque de Estacionamento do Solmar. Mas antes de eu falar dos artistas, eu vou perguntar ao António, o António Nobre, vamos oferecer às pessoas aquilo que temos oferecido todos os anos em termos de iguarias, não é? Tudo da mesma maneira. A nossa sardinha, as nossas enguias de escabeche, o frango do churrasco, como é evidente, tudo aquilo que é tipicamente português da nossa festa do Dia de Portugal, que eu não quero de jeito algum que morra o Dia de Portugal, que foi o maior Dia de Portugal do mundo. Nos Estados Unidos representava o maior Dia de Portugal nos Estados Unidos. Sim. Exatamente. Mas este ano queres fazer o maior Dia de Portugal dos últimos anos? Quero fazer o maior Portugal dos últimos anos, para dar um bocado de força àquilo que nos falta, porque nós queremos mais, porque eu nunca posso imaginar
que o dia de Portugal é do Solmar, o dia de Portugal é dos portugueses. E eu não posso nunca imaginar que seja o Solmar o dono do dia de Portugal. Quem é o dono do dia de Portugal são os portugueses. E eu faço parte do dia de Portugal. E estou cá com os portugueses, porque também sou português. E os portugueses nunca podem passar sem comidinha portuguesa, nem sem os grandes artistas que dão um brilho especial ao dia de Portugal. Exatamente. E agora já lhe posso dizer, vem o Licínio e também a Filomena, vem a Banda Red, vem também o Alex e vem também uma banda fantástica a acompanhar o homem-chave dessa banda, que é Zé Amaro, certo? Zé Amaro. Portanto, vamos com o homem ou com o cowboy português animar o dia de Portugal, Exatamente. que traz também os seus bailarinos. Exatamente. Portanto, é a primeira vez que o Zé Amaro atua, portanto, fora de Portugal, aqui nos Estados Unidos, com a sua banda, nunca tinha atuado. Exatamente. Portanto, isso é uma novidade. Exatamente. Agora, vamos ver os portugueses na Ferry Street a fazer a parada, mas depois temos uma outra parada, que é sexta, sábado e domingo, direcionada para o Solmar, não é verdade? Exatamente. É? Eu considero esta vinda do Zé Amaro idêntica a como foi o Kim Barreiros. Foi francamente um sucesso, porque é o nosso povo, é a nossa gente, é a pessoa que sabe falar com a nossa gente, e o Zé Amaro vai ser exatamente o equivalente ao Kim Barreiros de há 10 anos atrás. Bem, com o António Nobre, Vivinho da Costa, com o Alexis, com a Banda Red, ainda com o Licínio e a Filomena, e ainda com a grande banda do nosso querido amigo cowboy português Zé Amaro, com a sua banda privativa e os seus bailarinos, acreditas, António, que vai ser um dia de Portugal inolvidável, certo? Exatamente. E então vamos ficar com este exatamente dele, porque será o seu no dia 9, 10 e 11, obviamente, nas celebrações do Dia de Portugal, e vamos ter a certeza absoluta que com esta animação, com esta música e com a comidinha daqui do Solmar, neste parque de estacionamento maravilhoso, vai ter um Dia de Portugal inolvidável, inesquecível, e vai ser, de facto, a maior celebração dos últimos anos em termos musicais e em termos gastronómicos. Vamos agora ao desporto, mas antes não se esqueça, Dia de Portugal, uma festa de tradições onde todos estão convidados. Mas no desporto, o Liverpool assegurou esta terça-feira um lugar na final da Liga dos Campeões, depois de visitar e derrotar o Villarreal por 3-2. Num jogo de loucos e com duas partes totalmente distintas, o Liverpool repetiu a dose e venceu desta vez por 3-2, depois de ter vencido na primeira mão por 2-0. Entretanto, fora das opções de Ruben Amorim para o que resta da temporada, Islam Slimani regressou à França, onde jogava anteriormente, esta segunda-feira, para poder tratar do seu futuro e assim arranjar uma nova equipa. Apesar de já não estar integrado no plantel, devido ao desentendimento com o técnico leonino, Slimani tem trabalhado à parte em horário desfasado. Esta temporada, em 12 jogos, marcou 4 golos e teve uma assistência. Entretanto, o Benfica garantiu hoje uma vaga nas meias finais da European League de Handball, depois de vencer o esloveno do Gorenje Valentes no conjunto das duas mãos. Depois da vitória arrancada na Luz, as águias até empataram a 27 bolas esta tarde na Eslovénia, mas a vantagem de 7 pontos, conquistada na primeira mão, revelou-se fundamental para garantir a qualificação para a desejada Final Four. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9485, 1,0542 para o euro, o real 4,99, 0,20 em sentido inverso. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 69 graus, Filadélfia com aguaceiros com 74 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 69 graus, Boston com aguaceiros com 54 graus, Hartford com aguaceiros com 60 graus, Danbury com aguaceiros com 63 graus, Miami com aguaceiros com 84 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 84 graus, Los Angeles com sol com 80 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira.
E vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, hoje com Luís Firmino. Fique por aí e nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família imigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalçotados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Mayor Barack approved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Louis Weber for council Tuesday, May 10th. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria da Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Walmart Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Olá, eu sou Jonathan Seabra e bem-vindos à cidade de Newark. Como é que é possível que temos este tipo de vergonha aqui na nossa comunidade? Inundações, crime e impostos altos.
Como é que é possível que aqui no bairro Leste pagamos os impostos mais altos da cidade de Newark e as nossas ruas estão assim nestas maneiras? Buracos por todas as partes. Isto nunca foi corrigido. Que tipo de aspecto é que nós estamos a dar a esta comunidade? Nesta campanha, não se trata de servir os políticos infiltrados. Não devo nada a esses políticos. Trabalhei arduamente e sinto-me capaz de dar toda a minha atenção ao bairro Leste. Esta é a sua campanha. Por isso, junte-se a nós. Está na hora de escolher um vereador que o apoie. Eu vou apoiá-lo. Vote C3, Jonathan Seabra. Eu estou consigo. Pedimos desde já desculpa, mas a tecnologia tem destas coisas. Já sabe, pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça que, tal qual como o computador para, também o som da sua televisão deve ser baixado e você deve só falar pelo telefone, porque assim podemos ter uma conversa pertinente. É com grato prazer que eu digo bem-vindo ao Luís. Luís, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, pá. Muito obrigado. Luís, o Luís está aqui hoje para falar de seguros e eu tenho uma pergunta que me acabaram de fazer. O que é uma apólice de seguro de vida do último a morrer? Isto é dramático. Okay. Sim, claro. A apólice de seguro de vida do último a morrer foi uma apólice que era muito popular, estamos a falar há uns 20 anos atrás, nos 80, nos 90. Porquê? Porque era uma apólice que era destinada a proteger o património da pessoa. Portanto, após a segunda pessoa que morresse na família, o primeiro não contava, quando morria o segundo, os benefícios do seguro iam, para os herdeiros para pagar a conta dos impostos, portanto, para pagar ao governo, não é? O chamado taxa de estate tax, património, taxa de património. Essa apólice continua a ser utilizada? Não tanto, porque desde os anos 80 até agora houve um aumento dramático do imposto, da isenção de imposto sobre o património. Qual é essa isenção? Portanto, no tempo em que essa apólice estava em força, a isenção eram $600 mil, portanto, quem tivesse bens até $600 mil, imóveis, estava tudo bem. $600 mil para cima. A pessoa tinha, portanto, que pagar, os herdeiros, portanto, dessa pessoa, do último a morrer, não é? Tinham que pagar uma média de 50% de taxa de herança, exatamente. Esse valor agora é de quanto? Esse valor agora aumentou substancialmente, de há uns anos para cá, claro. Está, neste ano está em 12,06 milhões. Então, somente uma pessoa que tenha valores superiores a esse, correto, é que deve fazer, portanto, esse tipo de apólice. Exato. E, atenção, um casal tem uma isenção combinada de, 24,12. Portanto, é para a esposa e para o marido. Para a esposa e para o marido. 12 milhões para cada um. Portanto, muito interessante, há uma diferença abismal se tem valores, ou se o seu património é até $12 milhões, sensivelmente, portanto, este tipo de apólice não é necessária. Exato. Valores superiores, tomem atenção a isso e mais vale prevenir do que remediar. Vamos agora falar, Luís, de testamento, will, como dizem os nossos amigos americanos. O que é um testamento? Ok, um testamento, portanto, é um documento legal que comunica os desejos finais de uma pessoa, portanto, relativos aos bens e aos dependentes dessa pessoa. Porquê é que as pessoas devem fazer um testamento? Ok, o testamento deve ser feito para ajudar a poupar aos seus entes queridos um longo calvário, com tribunais e probation do Estado, portanto,
que vão decidir como dispersar os seus bens de acordo com as regras, portanto, do Estado, não é? Portanto, em caso de morte, quais serão as repercussões de, assim, uma pessoa não tem um testamento? Ok, tudo que a pessoa deixar, portanto, será distribuído pelos critérios legais. Okay, Noutra palavra, vai ser muito... Eu volto a referir, Luís, e corrige-me se eu estou errado, testamento tem que ser um advogado, portanto... Exatamente. A pessoa deve consultar com o seu advogado, ok? E, portanto, fazer o testamento com o advogado. Numa questão, se tem seguro-se, porque é que isso é importante, na ótica de um agente de seguro? Ok, é importante porque, porque se a pessoa tem seguros, tem imóveis, tem bens, valores, contas de banco, ok? Depois, na altura em que há uma morte, é sempre um problema, um drama para, portanto, deitar para salvaguardar esse valor. Exatamente. E para tocar nesse dinheiro, não é? Porque vai ser um processo demorado. É um processo demorado. Já sabe, 973-264-1462 é o número de telefone que deve ligar se tem qualquer questão relacionada com seguros, qualquer questão relacionada com estas apólices que muitas vezes nós não entendemos muito bem e precisamos de uma ajuda para entender aquelas entrelinhas que tanto nos preocupa e que normalmente só prestamos atenção quando já estamos de cabeça nelas. Luís, uma diretiva relativa aos cuidados de saúde avançados, o chamado Advanced Healthcare Directive, what that means? Uma relativa diretiva aos cuidados de saúde avançados, portanto, é um termo geral para um documento legal com instruções sobre como pretende ser tratado em situações médicas graves, quando a pessoa já está incapacitada e é incapaz de expressar os seus desejos, já está, portanto, então isso tem que ser feito antes, deve ser feito antes. Deve ser feito antes, porque se uma pessoa não fizer isso, quem é que vai ser o decision maker? Quem é que vai tomar decisões? No caso de, por exemplo, uma pessoa não se puder expressar, não pode falar, não pode... Quem é que vai tomar essas decisões? Bem, a família tem que ser consultada, não é? Mas é sempre uma situação difícil, portanto é sempre melhor ter uma diretoria, portanto... Essa diretiva é feita, portanto, através de um agente de seguro? Não. Também advogado. Também um advogado. Exatamente. Tanto o will, como a diretiva, como a procuração, deve ser feita por um advogado. Portanto, não caia no conto do vigário se alguém diz eu faço isso para si, tenha a certeza que... Consulte com o seu advogado. Consulte. Quais são os cuidados de saúde mais usuais que podemos enfrentar? Ora bem, a pessoa tem que decidir, antes de fazer, a decisão, tem que decidir aquilo que quer, ok? Portanto, tem que decidir se quer ser tratado no hospital ou se quer ser tratado em casa. No caso de uma operação, se quer ficar no hospital, se é uma coisa já, uma doença isso já... está dentro da diretiva. Portanto. Exatamente, correto. Ou se quer vir para casa. Também se pode colocar se quer um suporte de vida ou se quer receber um tratamento de vida. Portanto... Isto aqui, portanto, nós estamos a falar e o seguro morreu de velho, e isto é muito importante porque, por exemplo, eu soube de uma situação há bastante pouco tempo em que, quando foi feita uma autópsia sobre os órgãos doados, doações de órgãos, isso deve ser estipulado aí também? Sim, a doação de órgãos deve ser estipulada aí, embora hoje em dia se pode estipular na licença de condução do Estado de New Jersey. Tu podes, portanto, decidir ser um organ donor, um donador de órgãos, no caso da pessoa morrer. Está na carta de condução. Isso está na carta de condução e por exemplo, se a família se opõe a isso, não pode? Quer dizer, a família foi uma decisão da pessoa, não é? Eu penso que não é possível, mas, bem... lá está, tenho que falar com o advogado. Vamos agora falar, tenho que falar com o advogado. E já que estamos a falar de advogado, vamos falar em poderes de advogado. Poderes de saúde, uma procuração de saúde. Em traços gerais, o que é que isso representa? Portanto, a procuração de saúde, que é o Healthcare Power of Attorney, portanto, permite ao seu advogado ou agente, ok, tomar decisões de saúde e cuidados médicos. Pronto. E, por exemplo, uma procuração financeira? Uma procuração financeira, que é o Financial Power of Attorney, permite ao seu advogado ou agente, ok, tomar decisões financeiras.
E aquelas procurações chamadas de duradoura, o Durable Power of Attorney. Ok, essa é uma Durable Power of Attorney, que é uma procuração duradoura, é uma procuração que vai permanecer em vigor se o principal, que é a pessoa, portanto, ficar incapacitado, e pode ser usado para permitir que o seu agente, portanto, o agente pode ser qualquer pessoa de 18 anos para cima, e pode ser uma pessoa de família, também, gere todos os seus assuntos, portanto, tome poder decisivo, não é, em tudo aquilo que seja necessário. E o que é uma procuração de mola? Uma procuração de mola é uma procuração que se torna, portanto, eficaz se ficar incapacitado ou deixar de poder tomar decisões, E a procuração é imediata e pode conceder ao advogado em facto ou ao agente, portanto, imediatamente após a execução do documento. Portanto, tem logo poderes para poder resolver. Estas perguntas, portanto, é para enquadrar o tema, porque quando falamos em seguros, nomeadamente seguros de saúde, seguros de vida, premiums que temos que pagar, por exemplo, no seguro de carro, temos que entender os aspectos legais que estão associados a esse processo. Eu vou-te dar um exemplo, Luís. Por exemplo, uma pessoa que tem um PIP, um seguro de carro, até $300.000, um exemplo, 250 mil. Morreu. Se tem, por exemplo, um seguro de vida, como é que isso funciona? Se a pessoa tem um seguro de vida e se morreu, o seguro de vida passa a... Mas se é culpado no acidente? Estás a falar do seguro de vida ou do PIP? Se tem um PIP, tem um valor que paga até, correto? Sim, o PIP portanto, é o Personal Injury Protection. Correto. Isso portanto, estamos a falar aí em... portanto, é tudo o que é custos de hospital. Custos de hospital. Exatamente. Mas se a pessoa faleceu, o que é que acontece? Se a pessoa falecer e se tem um seguro de vida, o seguro de vida automaticamente paga ao beneficiário. Paga ao beneficiário. Exatamente. É correto dizer-se que é fundamental ter um seguro de vida para salvaguardar situações como esta? Sim, claro. Especialmente se há mortgage. Vamos supor que a pessoa tem uma casa e tem uma mortgage. É casado, tem 3 filhos. É aí que vem o tema que nós estamos a falar, a apólice do seguro, o último a morrer. Pois, o último a morrer. É fundamental. Exatamente. Essa era a antiga, não é? Que já não se utiliza muito derivado ao aumento da isenção do imposto. Da isenção do imposto. Exatamente. Eu tenho outra pergunta que me estão agora aqui a fazer. Portanto, temos uma situação, seguros de saúde. Alguém que perdeu o trabalho neste momento. Sim. Perdeu o trabalho, foi-lhe oferecido uma extensão, o chamado Cobra, por 30 dias, e depois foi-lhe comunicado que o seguro médico custar-lhe cerca de $750 por mês. Como é que funciona? Portanto, uma pessoa que perde trabalho, quais são as melhores opções? Ora bem, uma pessoa que perde trabalho tem direito ao Cobra, automaticamente. Não por 30 dias, geralmente o Cobra vai até 2 anos, ou até 18 meses, depende, não é, da companhia, depende também do tipo de seguro. Mas quais são os valores a pagar? São valores... O valor que a pessoa vai ter de pagar é o valor que o patrão pagava, mesmo valor, portanto. Vamos supor que o patrão pagava $700 por mês para benefício dessa pessoa, para ela ter seguro de hospital. Essa pessoa vai pagar os mesmos $700 por mês, diretamente à companhia. Então, neste caso concreto, no exemplo do nosso telespectador, é uma pessoa que, portanto, vai passar a pagar aquilo que era absorvido pela entidade empregadora, é correto? Aquilo que era pago pela entidade empregadora à companhia de seguros. À companhia de seguros. Correto. Se a pessoa decidir que não quer seguir com esse seguro médico, quais são as opções em New Jersey? As opções são as seguintes. Pode aplicar, como perdeu o seu trabalho, tem direito a aplicar para o Get Covered New Jersey, porque isso é considerado um evento especial. Ao ser considerado um evento especial, eventos especiais podem ser para problemas de saúde, podem mudança de estado, pode ser perder o trabalho, já não tem benefícios, portanto, um divórcio. Portanto, em eventos especiais, não temos que esperar até o Open Enrollment, que é em novembro 15. Okay? Portanto, se há um evento especial, a pessoa pode aplicar para o Get Covered New Jersey. Se a pessoa não tem income, se está sem income, ou se o income dessa pessoa baixou drasticamente de 80 mil para 25 mil,
Se tiver 25 mil e tem uma família, ou 30 ou 40 mil que seja, não é? Tem direito a Medicaid. Portanto, o Get Covered New Jersey automaticamente manda para o Medicaid. Porque o income dele é muito mais abaixo do nível de pobreza dos Estados Unidos. Uma pergunta. Se uma pessoa decide deixar o trabalho, tem seguro e despediu-se, o que é que lhe acontece a nível de seguro médico? Fica sem seguro. Portanto, se ela se despediu, automaticamente fica sem seguro. Não pode, não é um evento especial porque ele é que... Não é considerado um evento especial porque foi ele que decidiu sair. E vai ter de esperar até ao Open Enrollment, que é novembro 15, eu penso. Esta telespectadora está-me a dizer, portanto, que se despediu, agora não tem seguro e pergunta-me se vai ter alguma penalização a nível de impostos quando fizer os seus impostos no próximo ano. Ora bem, essa penalização tinha sido, debaixo do último governo, tinha sido anulada. Não havia mais penalização. Eu penso que não há penalização. Não há nenhuma penalização. penalização. Eu penso que não. Até agora, não. Penso que não. A pessoa estará por sua conta e risco. Claro. Correto. Luís, muitíssimo obrigado. Acho que respondemos a muitas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora em boa companhia, porque temos aqui o Luís Firmino ao pé de mim, temos mais alguém dentro do estúdio, mas eu não lhe vou dizer quem é. É uma surpresa, talvez, para a semana. Depois vai saber quem é. Vamos aos aniversários e hoje temos 4. É uma mão cheia, menos um. Parabéns, Luís da Silva, 62 anos de idade. Andy Magalhães, 32 anos de idade. Muitos parabéns, Andy. Stephanie Querido, 30 anos de idade. Parabéns, Stephanie. E a Eli Amorim, 9 anos de idade. Muitos parabéns, Eli. E queremos referir que ontem tivemos uma daquelas falhas técnicas que acontecem quando menos se espera e por isso mesmo é que hoje repetimos 2 desses aniversários. Vamos agora para a primeira página do Portuguese Times, que se publica na Nova Inglaterra. Ilha de Santa Maria imortalizada no mural em Hudson, Massachusetts. Rob Silva recandidata-se a Mayor de East Providence. O antigo capitão da polícia de Pawtucket, que foi eleito pela primeira vez na cidade de East Providence, é agora candidato. Exposição comemorativa dos 500 anos da elevação da Lagoa à Vila e convívio lagunense em Dartmouth, New Bedford e também em Fall River. O Fabric Arts Festival regressa a Fall River de 12 a 14 de maio. As celebrações do Dia de Portugal em New Bedford realizam-se a 3, 4, 5 de junho e Dionísio Garcia, Blues and Amigos, meio século de música entre os Açores e os Estados Unidos. Dionísio, um grande abraço, tremendo músico, tremendo profissional da comunicação social. Bem, e agora vamos à primeira página do Luz Americano, esse publicado em New Jersey, Newark, e que estará nas bancas amanhã, ou talvez hoje à noite. Eleições municipais 2022, Newark, podem decidir a 10 de maio quem será o próximo vereador pelo bairro Leste. Nos últimos 44 anos, Anco Martínez e Ogi Amador representaram o nosso bairro. Quem será o próximo? Jonathan Seabra, Luís Weber, Anthony Campos ou Mike Silva? Luz Americano foi promovido a capitão da polícia de Elizabeth. Associações de luzes estão entre os locais de voto no bairro Leste e a nova subestação de ambulâncias no Ironbound, New York Avenue, foi inaugurada no passado sábado. Lembro que a partir de agora estarão disponíveis ambulâncias para todos os residentes do bairro Leste 24 horas por dia, o que é algo de bastante bom. Luís,
Chegamos ao fim, muitíssimo obrigado pela tua participação uma vez mais, vemo-nos dentro de um par de semanas. Perfeito. Obrigado eu pela oportunidade de poder ajudar o pessoal todo aí, a comunidade. Obrigado. Você em casa continua com a nossa telenovela já a seguir. Nós voltaremos amanhã com um grande debate entre os 4 candidatos a vereador do Bairro Leste, aqui na SBT, a partir das 7. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.